Um dos conceitos fundamentais para o budismo é a noção de impermanência, de transitoriedade da vida, de que nada nunca será o mesmo no segundo seguinte. Como diria Heráclito, você nunca poderá pôr o pé no mesmo rio 2 vezes. Fui para a Grécia agora. Como a gente estava falando lá na parte das 4 novas verdades, aí o sofrimento da impermanência é um dos tipos de sofrimento, né? Causado pelo apego que não quer ver as coisas mudarem e se apega ao que elas são e tenta cristalizar elas de um jeito que elas nunca serão. Então a gente tem um ensinamento muito prático dentro do budismo que é sobre refletir sobre a impermanência da vida mesmo, de um modo que a gente aceita, né, Bruno? A gente aceita que as coisas mudam e às vezes a gente não tem controle sobre elas. Exatamente. Que não significa, né, ter aquele estado de achar que tudo é descartável. Não é esse o sentido, né? Porque muitas vezes hoje em dia as não, pessoas... isso é impermanente. Isso é impermanente, né? As relações são impermanentes, então não devo me importar com as pessoas. Não vou formar vínculo, não vou formar vínculos, não é isso. Porque essa pessoa está sendo guiada pelo medo. Ela não está realmente tendo uma compreensão correta da natureza da impermanência. Ou pelo orgulho, né? Eu vou me misturar. Porque uma vez que se compreende a natureza da impermanência, então nós aprendemos a valorizar a vida, valorizar cada momento para torná-lo, digamos assim, produtivo e benéfico para nossas vidas e para a vida dos outros também. Sim, e no momento de sofrimento, saber que isso também vai passar, mas no momento de bons momentos de vida, saber que a gente tem que aproveitar esse momento, né? Porque ele também vai passar. Também vai passar. Tem um texto da Mapada, né, um dos textos clássicos do budismo, que ele diz: evita apegar-te, seja o que for, pois não há sofrimento para os que com serenidade não se apegam nem têm aversão. Então sempre tentar evitar gerar esse apego. Porque quando se fala em apego, aí de novo tem um problema da tradução. É claro que é saudável que uma mãe seja apegada ao seu filho e faça de tudo para proteger é mais um vínculo, filho. né? Um vínculo afetivo. Afetivo é saudável. O problema é aquele apego que aí já vira uma obsessão com alguma coisa. Um sentimento de posse. Né? Seja um apego a um objeto, a uma pessoa ou a uma ideia. Às vezes fica mais sutil. Assim. Às vezes a gente é tão apegado a uma ideologia, ou uma ideia, ou alguma coisa que marcou a gente, que a gente não se permite aprender coisas novas também. Aí mistura um pouco com outros sentimentos, né? Mas é um apego. Né? E o outro lado da moeda é a aversão, né? Porque a gente tem tanto apego àquilo que nos faz bem, àquilo que a gente gosta, que aí vem aquele medo absurdo de perder aquilo. E aí, novamente, há aversões que são saudáveis, né? De novo, o problema de tradução. Né? A gente tem a aversão à doença e buscar uma vida saudável para não pegar a mesma doença é importante, né? Mas é não deixar que esse sentimento contamine a sua mente, o seu coração, o seu fluxo. Esse sentimento de repulsa. Que isso é extremamente negativo, né? Porque aí pode virar raiva, pode virar ódio, pode destruir a sua relação com as outras pessoas, pode fazer com que a pessoa se afaste de coisas que são benéficas, simplesmente por uma aversão a alguma coisinha pequena. Que às vezes lembra outra coisinha que está lá no inconsciente e você nem sabe por que não gosta daquilo, mas o seu corpo todo diz para você rejeitar. E aí você está sendo dominado, você não está sendo ativo e consciente na sua vida, você está sendo levado. Está sendo levado por essas emoções, sempre por esse jogo de... Alguns chamam isso de condicionamentos. Condicionamentos, né? E às vezes muda, né? Às vezes uma coisa que você tem muito apego, depois você tem aversão pela mesma coisa. Isso mostra que o caráter não está nas coisas, né? Caso clássico, né? Aquelas pessoas que são muito amigas, aí, às vezes por causa de uma briguinha, viram extremamente aversas, né? Umas em relação às outras, às vezes por uma mera diferença de opinião sobre algum assunto, né? E aí seria a gente ter a atenção de cultivar cada momento e valorizar os momentos, mas também deixar que eles passem, mas tentar sempre construir boas relações, né? Tem um conto budista que eu aprendi na infância, eu não vou lembrar para contar para vocês, mas é muito característico dessa ideia do apego. Fala de um monge mendicante, que era muito comum lá na Índia Antiga, tem o grupo dos monges mendicantes, né? E eles sempre andam com a sua roupa e a sua tigelinha, que é onde eles recebem as ofertas de alimento. E esse monge, ele visitou um rei, um palácio muito suntuoso, cheio de bens, posses, riquezas, luxo. E o rei convidou ele para passear na floresta ali perto, e quando eles estão voltando, ele olha e o palácio está pegando fogo. E aí o rei coloca a mão assim, ai, meu palácio pegando fogo. E aí o monge, como a gente espera que ele reaja, né? De uma forma desapegada, de uma forma harmônica. O monge se desespera. Minha tigelinha ficou lá, né? Sim. Então, a questão do apego, porque às vezes eu ouço das pessoas, Bruno, assim, mas então quer dizer que no budismo eu não posso ter nada? Não posso ter nada, não posso ter bens? Pode,
O problema é como a sua mente se relaciona com essas coisas. Se você não tem nada, eu tenho uma tigelinha, mas você coloca sua felicidade naquilo e não suporta a ideia de perder aquilo, você é às vezes mais apegado do que uma pessoa que tem mais coisas, né? Porque é o apego, assim como a aversão, que vão fazer com que muitas vezes a gente cause danos a outras pessoas, a outros seres. Né? Eu me apego tanto àquele objeto que eu estou disposto a destruir qualquer um que represente uma ameaça, mesmo que seja uma ameaça somente imaginária, uma coisa totalmente da minha cabeça. E aí a gente valoriza mais o objeto do que a vida das pessoas, né? Sim. Que é o que leva as pessoas também a cometerem crimes, às vezes. Né? Então, o apego é extremamente destrutivo. E que não é um retrato da sociedade atual, né? É um retrato do mundo desde sempre, praticamente. Sempre. Por isso que o Buda percebeu que é uma das causas do sofrimento. O sétimo Dalai Lama, ele fala no texto dele, né, como que é importante a gente observar todo esse fluxo da vida, as mudanças que ocorrem nas vidas das outras pessoas, que ocorrem nas coisas do mundo mesmo, né, e que ocorrem nas nossas próprias vidas, como um instrutor. Tudo isso é uma instrução, é um ensinamento acerca da impermanência. E aí meditar sobre isso, refletir sobre isso, e se harmonizar com esse fluxo. O sétimo Dalai Lama também fala, né, como que a própria mente ela é impermanente. Né? A nossa mente é um dos melhores exemplos de impermanência, porque ora ela oscila entre sentimentos de apego, sentimentos de indiferença ou sentimentos de repulsa por alguma coisa. Pode até ser sobre o mesmo objeto ou sobre objetos diferentes. Se a gente for observar a nossa mente, né, os pensamentos estão toda hora a mil. Os pensamentos, as emoções, né, na psicologia budista, pensamento e emoções também interligados. Então, sempre observar esses movimentos da mente para não cair nesse jogo. Para nós nos tornarmos senhores de nossas mentes, né? E não deixar que as nossas mentes nos dominem. A imagem do elefante, né? O elefante descontrolado na floresta é a nossa mente nos dominando. Ela vai destruindo tudo. Então, refletir sobre a impermanência é uma forma também de buscar a serenidade. Sim. A serenidade, a harmonia, é uma forma de praticar a paciência. Sim. E de também exercitar o entusiasmo, né? Naquele sentido de que as coisas estão mudando, mesmo as coisas ruins, né, as fases ruins da vida, elas vão passar. E ficar feliz também quando a gente observa mudanças em nós mesmos, né? Sim. Recentemente eu li uma dessas frases que aparecem na internet. Se você olha para a sua vida de 10 anos atrás e olha suas opiniões e não mudou, talvez tenha algum problema, porque de fato a gente muda muito, né? Na verdade a gente espero que para melhor, mas... Espero que para melhor, E ficar feliz com mudanças nas outras pessoas também, que são mudanças que a gente vê que são para melhor, né? Quando as pessoas estão melhorando, que alguma coisa está fazendo essas pessoas mais felizes, alguma fase nova na vida delas, também se alegrar com isso, né? O budismo está muito importante com isso, de se alegrar com a alegria dos outros. Essas questões da impermanência dentro do budismo, elas estão muito relacionadas com aqueles 4 encontros da história de como Siddhartha se tornou Buda. O encontro com a doença, a velhice e a morte. Os textos budistas, muitos deles, sempre mencionam a questão da morte quando está falando da impermanência. Tentam sempre nos lembrar de que vamos todos morrer. E não é mórbido, na verdade, isso é para a gente poder aproveitar bem cada momento da vida. Porque os textos budistas, eles sempre nos lembram, né, de que a morte ela pode chegar a qualquer momento. Não tem como a gente ter certeza de quando a gente vai morrer. Então é muito importante que a gente aproveite cada momento da vida para estudar o Dharma, para praticar as virtudes, porque tudo isso vai influenciar no nosso nascimento futuro também. Existe a imagem de que a nossa vida é como um sonho. Tudo, os nossos amigos, os nossos inimigos, as nossas posses, tudo vai se tornar nada no momento da nossa morte. E só o que a gente praticou será realmente importante. De certa forma é um processo solitário, né? Os textos falam muito isso, que a gente nasce sozinho e vai ter que passar por esse processo da morte até o renascimento sozinho também. Nós com o nosso próprio karma. Então por isso que a gente não pode ficar protelando as coisas que são importantes, né? Deixar as coisas para depois, porque a vida humana ela é preciosa na visão budista. Então pensar sobre a impermanência e sobre a morte, que está sempre iminente, é também pensar na preciosidade da vida humana. Os textos falam como essa oportunidade rara de nós nascermos com uma vida humana num país onde a gente tem acesso à educação, onde a gente tem acesso aos livros, onde existe o Dharma e onde existam professores do Dharma ou instrutores que são conectados com a sangha espiritual, com a linhagem do Dharma. E que isso é uma chance rara e única na vida. E se a gente não aproveita para praticar agora, talvez seja tarde demais, porque a gente não sabe quais são as condições dos nossos próximos nascimentos. Agora pode estar tendo muitas oportunidades, mas no futuro a gente pode não ter acesso à instrução, aos livros, à alfabetização, ao Dharma, a um instrutor. Até porque no budismo, a meta principal, né, como nós já falamos em outros vídeos, é a libertação do sofrimento.
Então a gente tem que se esforçar para se libertar do sofrimento agora, né? O budismo não é um caminho masoquista, o que vale dizer que a gente tem que aceitar o sofrimento nessa vida, porque na próxima vai ser melhor, porque, né, nós purgamos aquele karma ruim, então na próxima vai ser tudo bem. Não, se a gente não resolve o sofrimento agora, ele pode vir mais forte depois. Existe um texto do sétimo Dalai Lama, chamado Meditações sobre os Caminhos da Impermanência, que fala que quando chegar o tempo de conduzir o carregamento da vida através dos portais da morte, não se pode levar parentes, amigos ou posses, que é o que a gente estava falando, né? A mente apegada às coisas é a mente de um animal. O sétimo Dalai Lama nos instiga, abandona os apegos, abandona os objetos de desejo. Se a gente consegue manter a concepção da impermanência nas nossas mentes, percebendo que a própria natureza das coisas é se desintegrar, então no momento da morte a gente não vai se chocar e vai estar preparado para transicionar para um novo estado de consciência e ter uma próxima existência mais afortunada. Sobre essa questão da preciosidade da vida humana, que é um dos ensinamentos fundamentais dentro do budismo, pensar realmente que muitos seres nascem em situações que eles chamam de situações inferiores, no sentido de que são pessoas que, ou outros seres, né, que nascem em estados de sofrimento e não têm a chance de ter o acesso às chaves que vão transmutar esse sofrimento. E mesmo aqueles que nascem em condições de vida muito favoráveis, podem, por não estar sofrendo de modo grosseiro, não se colocarem nessa busca de mudança, porque estão perdidos em objetos de desejo e no deleite dos sentidos da vida. É por isso então que, né, o budismo enfatiza bastante a questão de que a vida humana, renascer numa vida humana, né, num corpo humano, com condições favoráveis, com tempo livre, com acesso ao Dharma, com tempo para poder estudar, praticar o Dharma, é muito importante que a gente aproveite essas condições favoráveis, porque são elas que vão possibilitar que a gente gere mérito, né, gere virtudes, melhore nossas ações de corpo, fala e mente, de modo que assim a gente consiga manter esse nascimento humano também em próximas vidas, né, e consiga continuar se conectando com o Dharma até alcançar um estado de libertação do samsara. E essa questão do tempo, né, Bruno? Se a gente para observar o tempo de vida que a gente tem, ele é muito curto. Porque a cada nascimento a gente tem que aprender a falar, aprender a andar, passar pela infância. E aí quando a mente começa a ficar apta a receber os ensinamentos que vão transformar esses estados de sofrimento, a gente tem um período curto até começar a degenerar os nossos neurônios e vir as doenças e a velhice e a morte. Então é aquela questão do aproveitar o agora mesmo. Autores como Shantideva, né, no texto Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, ele fala, a vida humana, ela passa como um relâmpago. É muito rápido. Exatamente porque, como a Laia falou, né, ninguém vai se iluminar na infância. Tem todo, né, um processo de desenvolvimento cognitivo. Vida após vida. Vida após vida. Então, a pessoa tem que passar pela infância, tem que passar pela adolescência. E aí quando chegar na vida adulta... E aí tem preocupações, as preocupações, né, da vida adulta. Com a família, com a sobrevivência. Então, o pouco tempo que a gente tem para praticar o Dharma, a gente devia colocar toda a nossa energia nessa prática. E nem que esse tempo seja, né, 20 minutos, 30 minutos, 1 hora, mas sempre tentar arranjar um tempo na nossa vida, na nossa rotina, para que ela consiga se harmonizar com a prática, com o estudo do Dharma. O ensinamento do Dharma, Bruno, ele também traz a prática no cotidiano, né? Sim. Tanto que eles têm vários textos, os lamas, os instrutores têm vários textos que falam sobre como aproveitar o momento de tomar banho, praticando Dharma, antes de dormir, praticando Dharma, tudo que a gente deve colocar no nosso fluxo mental. Ao varrer uma casa, ao se relacionar com as pessoas, estar sempre lembrando. É inclusive uma prática da meditação, essa rememoração constante do Dharma para colocar em prática na vida, de modo integrativo. Por exemplo, ao acordar, né, pensar como que esse dia pode ser um dia proveitoso para o estudo do Dharma, para a observação da mente, para praticar as virtudes, para auxiliar outros seres. E só isso já vai colorindo o restante do seu dia. E a gente vai mantendo uma plena atenção na nossa vida. Né? E antes de dormir também, né, alguns textos falam, refletir sobre como foi o dia, o que pode ser melhorado no dia seguinte. Então também, porque muitas vezes se fala, né, que o budismo se foca muito no aqui e agora. Mas não é se focar no aqui e agora, não se importando com o futuro e nem com o passado. Muito pelo contrário, é aproveitar o aqui e agora para se transformar. Para se transformar no sentido de que o futuro, que, né, se tornará agora em algum momento, ele seja um futuro proveitoso. Porque é muito comum a gente postergar, né? A gente coloca para depois, assim. Quando eu terminar esse trabalho,
quando eu conseguir um emprego, quando eu resolver tal coisa, aí eu vou praticar o Dharma. E isso não vai funcionar desse jeito. Porque como também muitos textos falam, né, as atividades do samsara, elas não têm fim. Elas são infinitas. São infinitas, então não adianta a gente esperar, a gente pode chegar à nossa aposentadoria e mesmo assim... Se chegar, e mesmo assim vai ter outras atividades, né? Seja atividades com netos, ou algum tipo de socialização, ou problemas de saúde, que também vão tomar o nosso tempo. Então, a questão é realmente... identificar essa preciosidade. Identificar essa preciosidade e conseguir integrar o Dharma à nossa rotina. Não ver as duas coisas como separadas, né? A prática espiritual das obrigações mundanas, as obrigações da vida diária, dos compromissos da vida diária. E também, claro, né, dos momentos de distração, diversão que toda pessoa vai ter também. Sim. É sempre importante se colocar de uma forma sincera nessa prática. Todas as ações que a gente fizer hoje vai atingir os nossos nascimentos futuros. O karma está sempre em movimento. E o budismo enfatiza muito a importância da gente desenvolver um estado de compaixão por todos os seres, porque a prática das virtudes ela é essencial. Existem várias virtudes ensinadas dentro do budismo como importantes no caminhar, mas a compaixão, a nossa motivação de que todos possam encontrar a libertação do sofrimento e que todos possam se beneficiar, ela é essencial para a nossa prática, desenvolver esse estado de amor, de compaixão, que leva em consideração a interdependência dos seres, né? Tanto que um mestre budista, né, Nang Kapal, ele fala num texto, medite sobre a compaixão, de forma bem enfática mesmo. Quando a gente pensar na preciosidade da vida humana, não é para se voltar como eu sendo o centro das atenções, né? Assim, eu preciso me libertar do sofrimento, na verdade todos precisamos. Todos precisam. Então, meditar na compaixão e pensar como que essa vida pode ter mais significado. E uma forma de fazer com que essa vida tenha mais significado é justamente beneficiando os outros seres. E é claro que isso também vai reverberar nas vidas seguintes. Mas é óbvio, isso tem que ser uma compaixão sincera, né? Não aquela compaixão falsa de artificial. pensar, eu vou fazer um bem aqui para essa pessoa porque, quem sabe, ela me dá alguma coisa em troca depois. Aí isso não é compaixão, né? Não, aí a gente tem que avaliar muito a nossa motivação. Mas eu já vi em alguns textos, alguns livros budistas, falando de modo jocoso, brincando um pouquinho, assim, que mesmo se a gente fosse egoísta, a gente ia praticar o bem pelo outro, né? Por causa do karma, né? Com certeza. Um dos ensinamentos fundamentais do budismo é que o caminho para a iluminação ele tem 3 coisas muito simples, que é deixar de fazer o mal, aprender a fazer o bem e ser puro nas nossas intenções, no nosso coração. E desenvolver a compaixão é uma forma de purificação, né? De purificar os nossos motivos, de purificar a nossa mente, de purificar a nossa fala, de purificar as nossas ações do corpo também. E com o entendimento do ensinamento, a gente vai percebendo que o esforço na busca de prazeres no mundo, ele se torna vazio, porque a gente se engaja em atividades que acabam voltando, trazendo mais sofrimento, né? Como a gente falou lá no vídeo sobre as 4 novas verdades. E quando a gente percebe essa interdependência e desperta para uma mente mais compassiva, fica muito difícil a gente se sentir feliz vendo os outros sofrerem. Então a gente desenvolve esse grande amor que engloba todos os seres. E no budismo, né, a doutrina do karma, ou a gente pode até pensar a lei do karma, né? A palavra karma ela significa ação, né? Uma possível tradução do sânscrito seria ação. E essa ação ela sempre vai gerar consequências, né? Então qualquer ação que cause benefícios a outros, ou que cause danos a outros, ou a nós mesmos, isso vai gerar consequências. E essas consequências vão ter que ser experienciadas em algum momento, ou nesta vida, ou em próximas vidas, por aquele que praticou tais ações. Então, desenvolver a compaixão é uma forma também de garantir que em próximas vidas condições mais favoráveis vão se manifestar. À medida que a gente vai vivendo e aprendendo esses ensinamentos, a gente começa a perceber como a vida é sempre sujeita a muita frustração e como é cansativo nascimento após nascimento, morte após renascimento. É sempre a mesma coisa, a mesma repetição, a busca pelos os prazeres sensórios. E o desapego ele vai se tornando mais natural, não como uma rejeição ao mundo e não como uma privação, uma autoprivação, mas a gente vai cansando um pouco de viver sempre esses mesmos sofrimentos. E aí, a partir disso, a gente começa a buscar, né, um caminho de libertação. A gente é sujeito à transitoriedade. E é nos amigos espirituais, nos instrutores do Dharma, que a gente vai encontrar verdadeiro apoio nesse caminhar. Viver acaba sendo um ciclo muito cansativo e não traz a real felicidade. Quando a gente pratica ações, né, vamos entrar no karma, né, a gente também começa a observar os nossos estados mentais. Como o Bruno estava dizendo, karma é ação. Às vezes, Bruno, as pessoas tendem a entender karma como punição, né? Tipo, esse é meu karma. Então é importante a gente frisar que karma não é punição. Não é uma lei, não é
porque muitas vezes as pessoas pensam como destino no senso comum. Karma é ação, e essa ação ela vai ter consequências, né? E a gente nunca deve tentar julgar o karma de alguém, porque só o Buda pode realmente ver todo o encadeamento de ações e consequências que vão fazer com que uma pessoa chegue àquelas condições de vida que ela chegou. O que a gente pode fazer é se preocupar com o nosso próprio karma, pensando que as nossas boas ações, elas vão gerar mérito, elas vão gerar boas sementes, porque como estamos todos interligados, então ações que promovem o bem-estar dos outros seres, por consequência lógica, também vão promover o nosso próprio bem-estar. E muitas vezes a gente enxerga o karma como algo que a gente precisa pagar, né? E assim, agora eu estou pagando o meu karma. Como se fosse possível fazer uma pausa na existência. Na verdade, à medida que as reações às nossas próprias ações kármicas vão gerando um certo movimento de retorno, o modo como a gente reage a elas reforça ou enfraquece elas. Então nós estamos o tempo todo alimentando ou enfraquecendo aquelas ações que vão trazer karmas benéficos ou karmas mais difíceis de lidar. E também tem o karma neutro, né? Que são aquelas ações que, por exemplo, né, se eu optei por usar um fio dental antes de escovar os dentes ou depois. Um exemplo bem bobinho, né, mas que é um exemplo de karma neutro. Essas ações que não vão fazer tanta diferença assim nas nossas vidas. E como você falou, Bruno, às vezes a gente olha uma pessoa e julga, né? Fala assim, tá pagando karma, bem feito. Uhum. E isso faz a gente gerar karmas negativos para nós mesmos, né? Porque a gente está sendo maldoso com outra pessoa e a gente realmente não sabe o que desencadeou tudo aquilo. Muitas vezes acontecem coisas nas nossas vidas que parecem não ter relação com o que a gente tem construído ao longo dessa existência. Às vezes está vindo de existências anteriores. Então a ideia de entender o karma não é para a gente ficar com um chicotinho se culpando ou rindo da punição que os outros receberam, mas entender que todo mundo, à medida que vive e age, acaba sendo responsável pelo que acontece no seu futuro, criando condições melhores ou piores para a sua existência, mas que enquanto esse karma está agindo, a gente, do modo como a gente reage, a gente pode melhorar ou piorar a situação. Porque nós somos responsáveis, né, pelo nosso próprio destino, digamos assim. Então, e também, de certa forma, somos responsáveis pelo destino coletivo, porque como estamos todos interligados, se todas as pessoas começassem a praticar ações virtuosas, a ter uma fala virtuosa, a ter bons pensamentos, o mundo com certeza mudaria. Sim, a gente teria falas menos violentas, menos agressividade, escolhas mais conscientes, né? Então, em perceber essa interligação, existe a noção de karma coletivo, né? Não somos seres individuais separados, autoexistentes, o ensinamento budista é claro nisso. Então, o karma é nosso, mas ele também é coletivo, então a gente é responsável pelo nosso ambiente também. Os karmas são de 3 tipos, de corpo, de fala e de mente. O que quer dizer que, às vezes, a gente pode fazer uma ação meritória com a fala ou o corpo, mas se a nossa mente não está conectada com aquele bom sentimento e está fazendo pelos motivos errados, talvez, o karma não vai ser tão positivo quanto se a gente realmente estivesse fazendo uma ação de fala e de corpo, mas com uma mente amorosa agindo por trás. Maus pensamentos também geram karma, mesmo que a gente não faça nada. E aí também a gente entra, né, num assunto muito importante do budismo, da doutrina budista, que são as chamadas 10 ações não virtuosas, que devem ser abandonadas e substituídas pelas 10 ações virtuosas, que são basicamente o contrário dessas 10 ações não virtuosas. E essas ações, elas se dividem entre ações de corpo, de fala e de mente. Então, para o budismo, a prática da virtude é extremamente importante para o caminhar espiritual. Então, vamos falar um pouco dessas 10 ações não virtuosas, porque a gente precisa saber quais são, para sempre que a gente perceber que a gente está entrando na energia de uma dessas, a gente ficar imóvel como um tronco de uma árvore e parar aquela ação, não reprimir, simplesmente compreender o que está acontecendo e parar. Eu acho que a gente pode começar pelas ações de corpo, né? Sim. A primeira de todas é não matar. Essa é bem óbvia, né? Essa é bem óbvia, né? Mas isso, é claro, também tem suas gradações. É claro que tem aquelas mais graves, né? Como matar outro ser humano, o assassinato, mas também evitar matar outros seres sencientes sem necessidade. Por isso que muitos textos budistas vão enfatizar a importância do vegetarianismo, né? Se for possível para a pessoa adotar uma dieta, um estilo de vida vegetariano, vegano, é muito bom, porque vai causar menos danos, né? E vai implicar em menos mortes de outros seres sencientes. Sim, o foco do budismo ele sempre vai ser nesse sentido de procurar evitar fazer o mal aos outros seres. E é muito delicado, porque a gente pensa assim um pouco preto no branco, às vezes, não matar, simples. Mas o karma, ele é complexo. É muito difícil, na verdade, a gente entender o karma. A gente tende a achar ele de uma forma mais simplista. A gente observar que existe uma complexa cadeia de causas, condições que se interrelacionam e geram outras ações. Então, não matar, ok, ninguém vai querer matar, claro, né?
Mas, e aí começam aquelas perguntas. Ah, mas e se alguém entrar na minha casa para me assaltar? Aí o karma vai ser igual se eu matar uma pessoa inocente, desprotegida? Claro que a gente não tem essas respostas. Alguns mas, textos assim, até falam, né, de gradações. Sim, porque aí entra em matar intencionalmente, matar com raiva, matar para se defender. E aí eu tô falando até assim, matar um mosquito da dengue. Entrou um mosquito da dengue na sua casa, e aí, o que você vai fazer? Então, o budismo está sempre se colocando nesses dilemas éticos para a gente se observar e conseguir encontrar um modo reto de agir, sempre focado numa atitude mais compassiva possível. E, nesse caso, por exemplo, o Bruno citou o vegetarianismo, né? Não matar para comer para os esquimós do Alasca é diferente de um brasileiro que tem acesso ao supermercado na esquina de casa com uma variedade enorme no Brasil de comida, diversas opções. Então, não é só comer ou não comer carne, mas perceber se é necessário causar esse sofrimento para eu viver bem, é necessário eu matar para me proteger ou não. Eu posso deixar de fazer esse mal? E isso, eu estou só dando um exemplo, né, pegando o gancho com o Bruno. Mas esse não matar, ele é complexo também. Ele tem a ver com a intencionalidade. Claro, não é morrer de fome para evitar causar danos, né? Porque causar dano a si mesmo causar também dano a si mesmo também é um problema. A outra ação não virtuosa do corpo é roubar. Então, também parece uma coisa muito óbvia, né? Não roubar. Não roubar, não pegar aquilo que não é seu, que não foi dado. Mas é claro, isso também vai ter gradações, aí tem toda uma discussão complexa. O que é roubar, O que é roubar? Mas a gente pode pensar em exemplos muito próximos do nosso dia a dia aqui no Brasil, né? Por exemplo, roubar recursos públicos, desviar recursos públicos que deveriam ir para a saúde, para a educação. Corrupção, todas essas questões. E é claro Até também... o roubar mais simples, né? O assalto, a mão armada, roubar o carro de alguém, roubar uma balinha na padaria. Existem gradações desse roubar. Toda ação de roubo, ela vai ser não virtuosa. Inclusive, desculpa, Bruno, inclusive roubar, por exemplo, a ideia, plagiar um texto de alguém. Existem graus de ética nisso. Tem graus, né? Então, e é claro, as consequências também vão variar muito de acordo com esses graus, né? É importante a gente frisar que karma, as consequências kármicas, né, não é um... Elas são proporcionais, né? Elas são proporcionais, mas não é um 2 mais 2 igual a 4, né? Não é uma coisa tão linear assim. E aí no final a gente soma, né? Eu roubei X coisas, matei X insetos, no final eu vou ter X consequências. Não é bem assim. Não é bem assim. É complexo. É um processo muito mais complexo, né? E por eu ter roubado uma balinha, não quer dizer que alguém necessariamente vai ter que roubar uma balinha minha como retribuição Às vezes o retorno vem em outro assunto, em outra esfera da vida. E a outra ação não virtuosa do corpo é a chamada má conduta sexual, ou conduta sexual inadequada, ou conduta imprópria sexual. Que, é claro, isso vai variar muito, né, em diferentes textos, em diferentes épocas, interpretações, em diferentes países asiáticos também, isso varia muito, coisas que às vezes podem ser um tabu no mundo cristão, não necessariamente são tabus nesses países, mas o que a gente poderia pensar na nossa realidade é não ter uma conduta sexual abusiva, não causar danos, não desrespeitar o consenso, não desrespeitar o parceiro sexual ou parceira, né? A conduta imprópria sexual, ela sempre vai ter a conotação de não causar sofrimento aos outros. Então, o sexo sem consentimento ou algum tipo de violência, ele vai ser impróprio. O budismo ele não é moralista no sentido de tabu, né, Bruno? É no sentido de não causar o sofrimento ao outro. Então, isso deve ser muito claro para qualquer praticante. Essas são as ações inadequadas de corpo, né? Aí depois a gente vai para as ações inadequadas da fala. Vamos nomear elas todas e aí a gente comenta? Pode ser? Pode ser. Então, as ações inadequadas de fala. Mentir, agredir os outros verbalmente, criar intriga ou fofoca, falar mal do outro, maledicência, difamar, gerar discórdia, falar inutilmente, tagarelice tola. Mentir é um dos mais fáceis, né, da gente pensar. Mas também vai ter gradações. Sim, acho que mentir é fácil. A gente não precisa... Mas também vai depender da situação, né? Porque às vezes você pode colocar sua vida em risco se disser alguma mentir para salvar outra pessoa. Então tudo isso vai também... da consciência de cada um. Tudo isso também é relativo. Bom, agredir os outros verbalmente, bem claro, né? Porque a raiva, direcionar a raiva a outra pessoa é uma agressão. A fala agressiva, a agressão verbal, o abuso psicológico verbal, são coisas que marcam muito uma pessoa, então é muito importante a gente se observar para a gente não estar agindo dessa forma de reproduzir uma violência. Criação de intriga, fofoca, difamar, ficar falando mal dos outros pelas costas, né? O ser humano adora se unir ao que odeia, né? Assim, você odeia uma coisa, eu também, vamos se unir para ficar falando disso. Causar discórdia, né? E
Principalmente causar discórdia entre pessoas que estão buscando Dharma, né? Entre praticantes do Dharma é uma coisa bem problemática. Um ambiente muito desarmônico quando a gente está entre buscadores, começa a criar uma intriga de um com o outro. E isso tudo é o ego, é a vaidade falando mais alto, né? Porque a gente vai ver, às vezes, grupos, instituições, das mais variadas, né? Sejam religiosas até ou não mesmo religiosas. Buscadores espirituais. Até mesmo entre buscadores espirituais, que as pessoas são presas, né? Numa rede de intriga, de fofocas há décadas. E repetindo os mesmos problemas, os mesmos padrões, as mesmas brigas, exatamente por causa dessa discórdia. Melindres, né? Tem toda essa questão. Então, o ensinamento budista vai ser sempre para a gente se observar novamente. Qual é a motivação? Por que eu estou falando isso? Por que eu estou agredindo o outro se eu sou interdependente, se o outro também faz parte dessa existência kármica junto comigo? E a outra é a fala inútil, a tagarelice tola, que é o desperdiçar o tempo, a energia de estar realmente colocando uma prática, estudando, refletindo, meditando, e ficar jogando conversa fora sobre assuntos mundanos que não edificam, não acrescentam, não fazem a gente se tornar mais ético, ou um praticante melhor, ou tornar o mundo melhor. É só jogar fora essa energia, né? Porque essa pessoa vai passar o dia inteiro com essa tagarelice, né? E cansa, às vezes, né? A gente, não sei, às vezes a gente tem obrigações sociais, né? E aí fica aquele blá, 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 e às vezes a gente meio que se sente quase obrigado, né? A ter que participar disso. E não sai da superficialidade, né? A vida acaba ficando muito superficial. E não sai dali. E acaba, às vezes, virando uma discussão. Tem gente que agora, com as redes sociais, gosta muito de criar intriga, né? Trollar os outros. Coloca toda a sua energia em desperdiçar essas falas, né? Em jogar fora o tempo precioso de vida. O karma inábil da fala, hoje em dia... Ele é muito comum no meio virtual. Então, bom, outra coisa que é dito que gera karmas negativos é passar ensinamentos indevidos. E aí é complicado, porque a gente tende a achar que a gente está sempre certo, né? Então, a parte da reflexão, de se permitir construir, mudar de ideia, mudar o pensamento, né? Junto com a transitoriedade da vida, aprender, corrigir. E quando falar, ter sempre a intenção de auxiliar e tomar muito cuidado para não estar ensinando algo indevido. É dito nos textos antigos que até mesmo um instrutor, quando ele ensina para um aluno que não está preparado para receber aquele ensinamento e ele passa um pouco do limite e aquele aluno faz uma atitude errônea, um pouco da responsabilidade vai recair sobre esse professor, que não teve a sabedoria de medir o que deve ser ensinado e o que não deve. Então é muito importante a gente avaliar, né, o que essa pessoa está ensinando para nós. E aí por isso que o estudo é essencial para a gente saber, será que isso está entrando em contradição com os princípios éticos mais básicos do budismo? Sim. Por exemplo, um dos princípios do budismo é não intoxicar a mente. E aí, será que essa pessoa está pregando práticas ou estimulando o uso de substâncias que intoxicam a mente? Com um discurso espiritual edificante, mas que intoxica, né? Inclusive, Bruno, isso que você fala, porque a gente muitas vezes pode ter a tendência a desprezar o estudo, falar assim, não, isso aí é só o cérebro, eu vou só praticar, porque o que importa é a prática. Mas se você está praticando algo inadequado, por falta de conhecimento, por falta de estudo, e aí volta o caminho óctuplo, lá, o reto entendimento, a reta compreensão, você também vai estar gerando um karma negativo e às vezes se desviando do caminho da senda espiritual. Porque o estudo é uma forma de proteger a nossa mente. Também, né? Proteger a nossa mente de visões equivocadas que possam causar danos, de contradições. É claro que, né, ninguém é dono da verdade, mas às vezes contradições, práticas, visões que podem realmente ser danosas no longo prazo e que contradizem os princípios básicos do Dharma. Sim, por isso é importante ter essa noção de responsabilidade com o que a gente fala aos outros e autorresponsabilidade com o que a gente coloca na nossa vida, né? Então, ensinar coisas indevidas, né, coisas que possam causar danos à vida da pessoa, à busca espiritual, à prática e ao estudo do Dharma da pessoa, isso é disseminar visões errôneas. E visões errôneas é justamente uma das ações inadequadas da mente. É um dos principais kleshas, né, que são perturbações mentais. Que tem a ver também com a nossa percepção errônea da realidade, né, que como nós já falamos em outros vídeos, de nos vermos como seres separados, com existência inerente, independente, e ver o mundo também, né, os fenômenos também como existindo de forma separada, inerente e independente, né, a separatividade. Mas isso também tem a ver com crenças errôneas, crenças que de alguma forma, às vezes até sutilmente, também reforçam essa visão errônea, ou que reforçam outros kleshas ou outras perturbações mentais, como o apego, o desejo, como a raiva, o ódio, o ressentimento. Então, se há ensinamentos que de alguma forma estão promovendo
algumas dessas perturbações, isso significa que esses ensinamentos constituem visões errôneas. Como, dando um exemplo bem simples, como nessa teologia da abundância que a gente vê hoje em dia, onde a gente pega a imagem de um Buda e diz assim que o Buda da abundância dê tudo o que eu desejo. Isso é uma visão completamente errônea dentro do budismo, porque o budismo vai justamente dizer que esse apego ao eu e ao desejo é a causa do sofrimento. Então usar o Buda para reforçar o apego e o desejo não faz muito sentido. E aí vale frisar, né, Bruno, que o budismo ele não é relativista. Se tem uma visão errônea, é porque tem uma visão correta. A gente não precisa ter medo dessa distinção, né? A gente não precisa ficar nesse relativismo de, não, mas tudo é válido. Não, a gente tem que, às vezes, delimitar, olha, isso é bom, isso não é, isso não vale, tudo bem. E até para saber distinguir, né? Então, saber distinguir tal ensinamento, tal prática, pode não ser uma prática danosa, destrutiva. E às vezes ela até pode parecer muito elevada, mas ela está reforçando, na verdade, o materialismo espiritual. Ela está focada no benefício do eu, do meu, da avareza espiritual, na verdade. E pode ser uma desculpa, né, então não vou precisar trabalhar esse vício que eu tenho, na verdade, porque esse vício... A gente acaba trocando um vício pelo outro, né? Ou então porque esse vício ele pode ter um bom uso em termos espirituais, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, e aí vale também se observar, né? Por que a gente está se sentindo atraído por uma determinada prática, por um determinado ensinamento. O que a gente quer com isso? O que a gente quer Parece com muito simples, né, o budismo, mas cada um desses detalhes é de uma complexidade enorme e sempre volta para essa autorresponsabilidade. Nós temos sempre que observar os nossos motivos. A outra ação não virtuosa, a outra ação imprópria de mente é sentir raiva, sentir aversão, aquela má vontade em relação a outros seres. Até porque se um dos objetivos principais do Dharma é auxiliar outros seres, se eu tenho raiva, eu não vou conseguir auxiliar. A raiva, como diz Shantideva, no Guia do Estilo de Vida do Bodhisattva, basta um momento de raiva para destruir anos e anos de prática. É claro que depois, né, a gente pode retomar e... Nada está perdido, só que a gente perde tempo. Porque esse momento de raiva fica com aquelas picuinhas, com aquele ressentimento, aquele rancor. Então é um desperdício de energia, é um desperdício de tempo mesmo. E a gente percebe, né? Todo mundo já sentiu momentos de grande raiva. E a raiva, quanto mais forte, mais destrutiva ela é. E muitas vezes leva dias para a gente recuperar o nosso estado emocional habitual, depois de um grande momento de raiva, né? Na medicina chinesa, a raiva é uma das maiores causas de doença no mundo ocidental. E a raiva ela pode fazer com que a pessoa, às vezes, se desvencilhe completamente da prática do Dharma, né? Porque, de repente, ela briga com outras pessoas. Aí ela começa a ter raiva, associar aquelas pessoas àquele ensinamento. E aí, de repente, ela deixa tudo aquilo para lá. E perde uma oportunidade de trabalhar a si mesmo. E também a raiva pode fazer com que as pessoas cometam outras ações não virtuosas, né? Como matar, por exemplo, né? No caso extremo, como roubar, às vezes roubar só por raiva mesmo, e várias outras ações, mentir, causar discórdia, tentar manipular as pessoas. Sabe o que eu fiquei pensando? Se mais pessoas praticassem o budismo no dia a dia, quantos homicídios, feminicídios, corrupção, roubo, quanta coisa não seria evitada no nosso mundo se a gente tivesse um pouquinho mais de budismo na nossa vida. Com certeza. O budismo, né, realmente praticado. Né? Às vezes, a gente colocar a nossa vida a serviço dessa prática e a serviço do bem-estar coletivo é muito mais efetivo para transformar o mundo do que simplesmente tentar fazer ações externas, né? E até acho que as pessoas também teriam menos discussões infrutíferas, né? Sim. Aquelas discussões que a gente tem no nosso dia a dia, no trabalho, com a família, que não levam a nada, são só um sofrimento, né? São só egos brigando entre si. Difícil. A outra ação errônea de mente é a avareza. Então tomar muito cuidado com a avareza, que ela pode ser avareza por coisas materiais. Pode ser por dinheiro, mas pode ser outras coisas. Pode ser por ideias, pode ser avareza pelo Dharma também, né? Eu não quero compartilhar. É o meu Dharma. É o meu Dharma, eu sou especial, essas outras pessoas não merecem. Então eu não quero compartilhar esse ensinamento com essas outras pessoas. E, claro, a avareza por bens materiais, de não querer dividir com as outras pessoas aquilo que, né, pode, que dá para ser compartilhado, que dá para ser dividido. Por exemplo, né, hoje a gente vive num mundo de muitas desigualdades, independente do sistema político, econômico, independente da ideologia. Sim, a gente vê a desigualdade. A gente vê isso no mundo inteiro, em qualquer país, independente da forma de governo, né, em que há classes de super ricos e pessoas muito pobres, uma ideia de que não se deve compartilhar. De que, isso é problema seu, né? Só que, na verdade, mérito meu, problema seu. Mérito meu, problema seu. E é a avareza, né? Isso é a avareza. Porque um bilionário não vai gastar no tempo de uma vida todo o dinheiro que ele ganhou, enquanto tem pessoas que não estão passando fome. Né? A gente pensar no outro também é rever essas questões de convívio social também. E mesmo assim, saindo desse exemplo extremo, né, de super ricos e super pobres, na vida da grande parte da humanidade, né, que está, digamos assim, no nível intermediário, nem na extrema pobreza, nem na extrema riqueza, ainda assim, né, a avareza ela se faz muitas vezes presente
de forma que a pessoa não quer compartilhar, às vezes, nem que seja um pedaço de comida com outra, né? E aí pode ser até aqueles exemplos bobinhos mesmo, né? E compartilhar pipoca no cinema, essas coisinhas bobas, né? Mas é a avareza também porque a avareza, ela reforça o aspecto do eu como algo separado e individual, né? É uma coisa egoísta, né? O eu e o meu. E isso é contraditório com a realidade última. E no nível mais extremo, né, isso se reflete na destruição do planeta, né? Que a gente vê agora com cada vez um clima mudando devido às ações, a devastação, às ações do ser humano. Por avareza. Por avareza. Então, a avareza é uma coisa muito séria. Nossa, realmente. E é importante a gente observar que esses pensamentos voltados para a satisfação do eu, esses desejos, esses apegos, eles fazem a gente escravos de nós mesmos, né? Nós somos movidos por paixões e raivas e desejos que estão sempre conduzindo a nossa vida, como se a gente não tivesse controle desses estados perturbados, e eles vão nos conduzindo e nos escravizando a sofrer cada vez mais, na verdade. Nós achamos que somos livres, mas na verdade nós não somos livres. Nós estamos presos a esses condicionamentos mentais, né? A esse estado mental perturbado. Então... E a tendência é sempre querer mais, né? Às vezes a gente pensa assim, não, mas aí quando eu conseguir tal coisa, aí eu vou ficar bem. Mas aí, chegando lá, você já quer outra coisa. E esse eterno estado de insatisfação só vai gerando mais sofrimento. Porque nós estamos viciados nessa insatisfação. E a gente vai retroalimentando esses estados negativos em nós mesmos. Então, não há liberdade de fato. A gente tem alguma liberdade, claro, de escolha, né? Claro que a gente tem. E quanto mais a gente se observa de forma consciente, mais liberdade a gente tem. Mas não há uma liberdade absoluta. Né? É claro, a gente sempre vai ter a liberdade de decidir seguir por um caminho ou outro. Mas a liberdade mesmo, ela só vem a partir do momento que a gente começa a transcender e a achar antídotos para esses estados perturbados da mente. Que a gente não vai se deixar dominar pela raiva, não vai se deixar dominar pela avareza, não vai mais se deixar dominar pela discórdia, por vários outros estados mentais que causam danos a nós e causam danos a outros seres. A gente vive uma vida condicionada, né? A gente está condicionado ao lugar que a gente nasceu, a forma como a gente foi criado, a gente acha que nós somos assim, né? Mas na verdade a gente é um fruto do nosso meio também, a gente é condicionado pelas oportunidades que a gente tem ou deixa de ter. E começar a perceber essa interdependência e como a gente vai sendo levado como um joguete, vai ajudando a gente a se libertar e dizer, opa, não é por aí, eu não quero isso. Isso não é realmente importante. Somos condicionados pela nossa cultura também, né? A gente nasce em um país com uma determinada cultura, uma determinada língua. Então tudo isso também vai contribuir para os nossos próprios condicionamentos também, vai reforçar muitos dos nossos próprios condicionamentos mentais. O que você falou me lembrou de um filósofo ocidental, Wittgenstein. Ele fala que os limites do meu mundo são os limites da minha linguagem. Quer dizer, que a gente só enxerga dentro daquilo que a gente consegue conceber, conceitualmente pensar. Né? Então, conseguir transcender esses limites e perceber que a gente é limitado também ajuda nesse caminho de despertar. Que essa é uma diferença, né, da filosofia budista para muitas das filosofias ocidentais modernas e contemporâneas, né? Que elas até falam de alguns desses condicionamentos, falam de desconstruir esses condicionamentos, né? Mas, exatamente, elas não oferecem uma via para se libertar desses condicionamentos e não admitem uma outra vida, uma vida além desses condicionamentos, que é algo que o budismo admite, que o budismo propõe. E é possível. E é possível. Tem uma passagem muito bonita do Dhammapada que fala assim, liberta-te do passado, liberta-te do futuro, ou da expectativa do futuro, né? Liberta-te do presente. Dirige-te a outra margem da existência, com a mente liberta de tudo, e assim não estará mais sujeito ao nascimento, à velhice e à morte. E voltando à questão do karma, né, não adianta a gente lutar contra o karma, a gente precisa compreendê-lo para começar a agir corretamente dentro das coisas que vão acontecendo no fluxo da nossa existência. Né? Então os textos falam, não te mofines contra o karma, ajuda a natureza e coopera com ela. E aí a vida vai começar a se conduzir de uma forma mais harmoniosa. Sim, porque de novo, né, a gente volta àquela questão, nessa doutrina budista, ninguém é 100% vítima e ninguém é 100% algoz. Todos nós vamos ter nossos momentos em diferentes vidas, mas a partir do momento que a gente se compromete com a prática da virtude, em desenvolver a compaixão e auxiliar os outros seres, os obstáculos, eles vão ser removidos. Mas é claro, a gente ainda tem que lidar também com todo um karma que a gente gerou, um karma não meritório, né? Um karma negativo também. Que invariavelmente vai retornar. Que invariavelmente vai retornar. Mas se a pessoa tiver a convicção de que esse caminho ele vai realmente conseguir fazer com que ela se liberte desses condicionamentos, das perturbações mentais, se liberte do sofrimento, e se ela se manter de forma reta nesse caminho, ela vai conseguir superar esses obstáculos. Alguns textos budistas trazem uma imagem que a gente associa muito ao cristianismo, que é colher o que a gente planta, semear ações bondosas para colher os seus frutos. Sim.
A gente vê esse ensinamento, né, em outras tradições espirituais também. E aí alguém pode perguntar assim, então é melhor eu não fazer nada. Não, porque a inação também é uma escolha. Deixar de agir quando é preciso agir também é uma ação. Também é uma ação. Então ser isento, ser ausente também. A proposta do budismo não é cair no estado de indiferença, né? Mas é agir, mas agir de forma não egoísta. Não é apatia. É reta ação. Agir da forma menos egoísta possível. Se a gente ainda não consegue não ser egoísta, né? A maioria de nós somos pessoas normais, ainda não somos budas nem bodhisattvas. E isso tem muito a ver também com a ideia que a gente vê em outras filosofias, como, por exemplo, na filosofia da Karma Yoga, na Índia antiga, também, né? Não se preocupar com os frutos da ação, com benefícios que você pode obter de uma determinada ação, mas se focar na ação em si mesma e em como que essa ação beneficia a maior parte das outras pessoas, dos outros seres. E aí isso já é uma mudança de paradigma bem revolucionária, na verdade. Muito, porque a gente deixa de agir pensando no que a gente pode colher de benefício com aquilo. Se eu fizer tal coisa, eu recebo tal coisa. Você começa a agir simplesmente pelo que você acha que deve fazer. Como os outros vão reagir, não depende de você. Mas você está tentando dar o seu melhor e fazer o correto. Isso é muito importante, né? Isso é libertador, porque você se liberta das expectativas. Da reação dos outros. Se gostaram ou se não gostaram, se eu me dei bem, se eu me dei mal. Não, você faz aquilo que você deve fazer. E isso é libertador. E é importante, né? A gente não controla a reação dos outros. A gente não controla as outras pessoas. A gente tem que se comprometer com o nosso próprio desenvolvimento da virtude, né? Mas não esperar a gratidão alheia ou esperar que os outros vão mudar. Porque a nossa ação reta não deve ser condicionada a um benefício egoísta, né? E outra questão, nenhum esforço que a gente faça na direção correta ou na direção amorosa, compassiva, ele desvanece. Né? No mundo das causas e efeitos, tudo que a gente consegue transformar em nós mesmos para melhor, não voltará nas vidas futuras. Né? Todos os vícios que a gente conseguir vencer nessa vida, eles se extinguirão. E talvez no futuro a gente tenha mais facilidades. Então acreditar que sim, o karma ele é um movimento contínuo e ele é justo. Não ter medo de tentar. Porque muitas vezes a gente pensa isso mesmo, né? Tá aqui, eu tô meditando todo dia, eu tô tentando me melhorar, mas não tá tendo efeito, eu não tô vendo um efeito palpável na minha vida ainda. Só que são vidas e vidas de condicionamento. E os textos budistas falam isso bastante, né? Nenhum esforço é em vão. Esse esforço ele vai gerar algum fruto. Às vezes já tá gerando frutos que a gente nem é capaz de ver ainda, porque a nossa mente está tão embotada, está tão presa aos condicionamentos, está tão presa a sentimentos negativos, ao pessimismo, que não é capaz de ver os frutos que já estão ali. Mas aos poucos a gente vai plantando sementes de bem-aventurança. Um dos ensinamentos fundamentais do budismo é a formação da noção de eu, do construto da nossa personalidade, entender como essa sensação de eu sou é constituída e formada. Na verdade, são um conjunto de 5 agregados que, em conjunto, trabalhando, eles dão essa sensação de eu sou eu, você é você. Mas eles não são realmente existentes. E a gente não pode localizar o eu, né? O eu ele não é um desses agregados. O eu ele surge com essa interação desses agregados. Então, nesse sentido, o eu ele é ilusório, a noção de eu. Ela existe de forma relativa. Existe de forma condicionada. Condicionada, exatamente. Em relação ao mundo, o eu existe e não pode, né, não dá para ser negado. Né, e nem é o objetivo do budismo matar o eu, nem nada do tipo. Né, o eu ele é um instrumento necessário nessa realidade dual que a gente vive. Mas a questão é não achar que ele é a medida de todas as coisas. Sim, quando a gente fala que é o ilusório, não quer dizer que ele não existe, né? É que ele existe relativamente. Ele existe em relação a algo. Ele existe de uma forma que não é absoluta. Não tem uma existência última. Sim. Então o budismo vai trazer um ensinamento que é os 5 skandhas, que esses 5 skandhas dão essa noção psicofisiológica do ser humano como indivíduo. E esses 5 skandhas, eles atuam de forma simultânea. Né? Então são 5 skandhas simultaneamente atuando, ou entrelaçados entre si, interligados, que possibilitam, que propiciam que a gente consiga ter essa noção de que eu sou eu. Alguns textos trabalham muito com a ideia de um veículo de consciência, né? Os skandhas são como partes de uma carroça, que separadas não são a carroça, mas em conjunto também são só apenas partes. Né? Aí a pergunta é, onde está o eu? Né? Ele está na consciência, ele está no corpo, ele está na forma? Não é bem assim. Então, o primeiro skandha, né, quando a gente faz a lista dos skandhas, a gente fala na forma. Rupa, que é a forma física, né? A matéria. Muitas vezes se fala também a matéria visível, né? Essas formas que a gente consegue distinguir, delimitar no mundo. Que existem como forma. Existem como forma. Sim. E é necessária a forma, né, para que a gente entre em contato com objetos do mundo. O contato com os objetos vão dar o surgimento às sensações.
E o eu sou está muito ligado a essa sensação de estar no mundo, aos 5 sentidos, né? E aí da sensação vem a percepção. Nós temos uma sensação ao entrar em contato com diferentes objetos, e aí a partir daí vem percepções acerca daquele objeto. Para quem tem filho, é muito interessante porque a gente observa a formação da personalidade desde a infância. Eu observo na minha filha de 5 anos, está muito forte essa ideia da percepção, porque ela está muito presa no isso eu gosto, isso eu não gosto. E a partir da sensação, né? Então, isso eu quero, isso eu não quero. Na criança isso é muito óbvio. O problema é que a gente leva isso para a vida adulta e continua escravo desses quero, não quero, gosto, não gosto, né? Isso gera tendências, né? Que em sânscrito a gente chama de samskaras. E essas tendências, então, elas já ficam lá estabelecidas. E aí, quando a gente entrar em contato com aquele objeto de novo, ou algum objeto que nos lembre esse objeto, a gente pensa, não quero entrar em contato com isso, ou eu quero isso. A gente tem a tendência a retroalimentar as sensações que a gente já teve. Então, elas vão formando o nosso temperamento, a nossa personalidade, os nossos gostos, aquela noção de como eu sou nesse mundo. Mas tudo isso também é transitório e ilusório, de certa forma. E são tendências que a gente vai levando para vidas sucessivamente, né, para outras vidas, e que, a depender de diferentes condições, elas podem se manifestar em uma determinada vida, ou às vezes podem se manifestar em uma outra vida. E esses skandhas, né, esses agregados, eles são ligados para um agregado chamado de Vijnana, que é justamente essa consciência dual, que é o que possibilita que os sentidos e o pensamento atuem, os 5 sentidos, né, e a mente pensante, atuem conseguindo discriminar eu, outro, sujeito, objeto, aquilo que é meu, aquilo que não é meu. Isso é necessário, né, no mundo material, no mundo da forma que a gente vive. Ou melhor, é claro, no budismo a gente está no chamado reino do desejo, né, mas é um reino que tem formas visíveis, né, é bem concreto, com formas físicas, e nesse mundo é assim que as coisas surgem, é assim que as coisas se constroem. Então, a questão aqui não é negar esse processo, não é tentar aniquilar a consciência, tentar aniquilar a psique, tentar aniquilar o eu. Não, mas é ver que esse eu, ele não é o que ele aparenta ser. Ele é uma percepção causada por um conjunto de agregados condicionados que, atuando no mundo, dão essa sensação de eu, né? E que ele é um instrumento, né? Assim como a nossa mente, ela é um instrumento, mas nós não temos que ser escravos dessa mente condicionada, desse eu que resulta desses condicionamentos. Então, no budismo não cabe aquela ideia de eu sou assim, nasci assim, sempre serei assim. Não, no budismo essa ideia não essa é não minha cabe. personalidade, esse é meu temperamento, meu mapa astral diz que eu sou de tal jeito, mas tudo isso é condicionado. Tudo isso é condicionado, né? E a gente está sempre sujeito à mudança, né? A gente pode observar na nossa própria vida. A pessoa que nós éramos quando a gente era criança e depois quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto. É outra pessoa. É outra pessoa, né? Muitas coisas mudam. Algumas coisas não mudam tanto. Sim. Aí vai depender também dos condicionamentos, das tendências que são reforçadas. Da força desses samskaras. Da força desses samskaras, dessas tendências. Mas muita coisa muda, porque as circunstâncias também mudam. Nessa noção dos 5 skandhas, dos 5 agregados que formam a noção de eu, um dos que eu mais gosto de pensar a respeito, né, que é os sanskaras, essas tendências kármicas, porque os sanskaras, eles são um ciclo, né? Uma ação que reforça um tipo de tendência a continuar agindo de tal forma, aí ela forma um karma que retorna numa próxima ação e a gente fica nesse ciclo. E isso vai de uma vida para outra. Então, quando a gente pega aqueles exemplos, por exemplo, de crianças prodígio, né, crianças de 3 anos que tocam piano, ou que sabem desenhar sem nunca ter aprendido, são tendências também kármicas, tendências de samskara, que elas estão trazendo de vidas anteriores. Assim como também é um assunto bem complexo, né? Então, da mesma forma também, né, uma pessoa que pode ter sido um gênio do piano nessa vida... Pode não ser na seguinte Pode não ser na seguinte, porque na seguinte ela vai trabalhar com outros samskaras, vão estar mais ativos, porque ela vai renascer em outras condições. Sim. Então, outras causas e condições vão atuar sobre aquela vida. Vão ativar ou deixar dormente, né? Porque o budismo ele não trabalha, que vai ser um assunto que a gente vai trabalhar mais aprofundadamente a seguir, mas o budismo não trabalha com uma coisa linear. Os sanskaras, a gente vai agindo e eles ficam todos no mundo das causas, mas à medida que a gente renasce, eles podem ser ativados ou não, dependendo das condições em que a gente tem esse nascimento. Porque o budismo ele não fala numa alma que seja igual a uma personalidade que fixa. Vai de corpo em corpo. Assim. Que vai mudando de corpo em corpo. Na verdade, o budismo fala num fluxo mental, um contínuo mental. É como um rio que está, né, fluindo, ou um riacho, a gente pode pensar, e esse rio, a cada ponto, para cada lado que ele flui, ele vai mudando. Ele vai entrando em contato com diferentes vegetações, com diferentes animais, pedras. Vira um riachinho, ele forma um lago. Forma um lago, às vezes desemboca numa cachoeira, às vezes encontra o oceano. O que quer dizer que, às vezes, uma pessoa que foi um grande pianista, eu gosto desse exemplo do piano, pianista numa vida anterior, Mozart, lá,
numa vida seguinte, aquelas causas, aquelas tendências podem ficar adormecidas devido a outros fatores kármicos de outras existências, e se aquela criança nunca entrar em contato com o instrumento musical, aquela tendência, aquele sanskara nunca vai ser despertado naquela existência, vai ficar para uma próxima. Então não é uma coisa linear. Né? E pode até ser uma coisa que não vai ser enfatizada, até porque, né, às vezes essa pessoa, né, não sei da vida do Mozart, mas uma pessoa que foi muito boa numa determinada habilidade numa vida, foi muito boa em determinado assunto, às vezes ela era muito boa, ela era reconhecidamente muito boa, mas ela já estava pensando que eu não quero mais trabalhar com isso, eu estou cansado. E aí naquela outra vida já não vai ter tanta atração por aquele mesmo assunto. E aí, vai ter outras impermanência. A impermanência. E é importante a gente pensar também que o budismo não fala numa evolução linear. Né? Então, nós não estamos evoluindo de uma vida para outra. O samsara, ele é um ciclo. Sim, tanto que a gente pode, dentro do budismo, ter vidas extremamente cheias de privilégios, né? Oportunidades, e depois piorar. E depois piorar, dependendo de como a gente vai usar ou não esses privilégios, essas oportunidades, né? Se a gente vai... Como a gente reage a isso, vai gerando novos karmas, né? A gente está tentando no assunto de renascimento já, né? Exatamente. É que karma e renascimento eles estão bem juntos, né? São muito intricados. E o budismo, inclusive, né? E aí também já é um assunto mais polêmico, mas o budismo, inclusive, vai falar que não necessariamente a pessoa vai renascer como ser humano. Aí você tem planos nidanas. Vai ter sobre isso no próximo vídeo. Então, o que é importante entender dos skandhas? Que eles são um agregado que permite com que a gente exista, com que a gente gere condições no mundo e que a gente tenha oportunidade de trabalhar essas condições para melhorar e despertar a nossa consciência. Mas eles são apenas um veículo. E esses skandhas, eles estão contaminados, né, por essas perturbações, as perturbações mentais, que em sânscrito a gente chama de kleshas, que também pode ser entendido como emoções perturbadoras ou estados, vícios mentais, estados perturbados da mente, que derivam daquele primeiro klesha, se a gente voltar para as 4 novas verdades, que é a causa do sofrimento, é a causa do samsara, que é a avidya, que é a ignorância, né, que nos faz acreditar, nos faz pensar, nos faz sentir em níveis conscientes e inconscientes de que nós somos um eu inerentemente existente, independentemente existente, separados dos demais. Sim. E a gente estava falando muito agora com esses exemplos de altas habilidades, né? Mas os sanskaras, eles têm relação também com a parte negativa, digamos assim, com os vícios, com os nossos temperamentos viciados. Né? Se você tem a tendência a ser uma pessoa explosiva ou impaciente, às vezes desde criança, você tem irmãos que foram criados da mesma forma, mas você é de um jeito e eles não. Então, é porque você está trazendo esses sanskaras, essas tendências de temperamento contaminados por kleshas, e isso vai se retroalimentando. Tem até um texto budista que fala, você quer conhecer os problemas e as qualidades também, né, das suas vidas passadas, então observe a sua vida atual. Olhe para si mesmo. Olhe para si mesmo. Veja as situações que se desenrolam, alguns dos conflitos, os sentimentos que se sobressaem nas suas relações com pessoas próximas, nos assuntos que te atraem, seus gostos, suas reações, seus traumas, aquilo que te causa repulsa. Isso também serve para você entender esse seu processo, né, de onde eu vim. De onde a gente veio, de vida após vida, esse processo do karma. E à medida que a gente vai entendendo, a gente tem a oportunidade de começar a quebrar esse ciclo vicioso. Porque a gente pode se trabalhar, pode aplicar antídotos e também pode, claro, investir energia naquilo que a gente já sabe que é virtuoso, que nos atrai também. No Sutra do Coração, que é um sutra muito conhecido dentro do budismo Mahayana, é dito que esses 5 agregados, esses 5 skandhas, eles são, portanto, vazios de existência inerente, que é o que o Bruno estava nos lembrando aqui da causa do sofrimento, a avidya, essa visão errônea, essa ignorância. Os agregados, os skandhas, eles só têm sentido quando eles estão funcionando interdependentemente. Então, a existência no mundo, ela é inteiramente sustentada por esse conjunto de vibrações que se agrupam, gerando essa noção de indivíduo. Mas isso tem que ser compreendido, para que isso não domine a nossa vida. E compreendido de forma direta, de uma forma além da forma intelectual. Né? Também é intelectual, mas além da intelectual. Sim. É por isso que a meditação ela é importante, justamente ela vai desvelando essas camadas. E aí, desvelando essas camadas, a mente também se transforma.